Fala galera, beleza? Professor Igor Fernandes passando na área no seu eGeocraft. No vídeo de hoje você vai estar tirando todas as dúvidas e fazendo uma mega revisão comigo sobre um dos principais assuntos que cai nesse vestibular importantíssimo, vestibular da UERJ. Qual é o assunto de hoje? Movimentos migratórios. Preparei aqui um material que você vai ter acesso disponível gratuitamente na descrição para poder tirar todas as suas dúvidas sobre esse assunto que é tão importante. Caso você não vá fazer o vestibular da UERJ, é uma boa oportunidade também para tirar dúvidas e entender um pouco mais sobre esse conteúdo, beleza? Vamos nessa, começando os trabalhos. Olha só, questão número 1. Mediterrâneo é o maior cemitério da Europa hoje. Trata-se de um grave problema. As próprias leis da União Europeia e as convenções internacionais afirmam que os fugitivos salvos não podem ser levados de volta ao porto de embarque de onde escaparam da guerra, do terrorismo e da fome. Mas, ainda assim, todos os dias, dezenas de pessoas morreram durante a tentativa de atingir a Europa. Hoje, o Mediterrâneo virou o maior cemitério da Europa. Nós conhecemos apenas o número de vítimas que foram registradas através de fotos, posição e data. Contudo, para cada vítima divulgada oficialmente, há um morto que nem aparece nas estatísticas. Vivemos uma situação absurda. A África é saqueada pelos países ocidentais que depois não querem ver de perto o efeito de sua política. Os países europeus fecham suas fronteiras e ignoram que essas vítimas vão morrer justamente tentando fugir da situação que eles criaram. Então é um texto que aponta para a problemática da crise migratória atual, onde você tem um grande número de pessoas que estão tentando chegar à Europa, atravessando o mar Mediterrâneo e colocando em risco as suas vidas. Tudo bem? Vamos nessa, vamos ver aqui o que a questão vai pedir. Em julho de 2018, Klaus-Peter Riesch, comandante do navio Lifeline, ficou 7 dias no mar Mediterrâneo com 233 migrantes a bordo, aguardando autorização para desembarcar em países europeus. Então, em 2018, eu tenho um comandante aí que fica com 233 migrantes esperando autorização, tentando resolver um impasse. Leva essas pessoas para a Europa ou não? Aí vamos lá, olha só. No que se refere às relações entre países africanos e governos europeus, a avaliação de Riesch para que a crise migratória atual expressa a contradição entre os seguintes fatores. Então, olha só, de acordo com o que você entende sobre crise migratória e levando em consideração aspectos históricos que o texto aponta. Olha o que o texto fala. Primeiro ele diz assim, eu tenho pessoas que chegam na Europa fugindo de perseguições e não podem ser levadas de volta para o porto de embarque. Olha no final, a África é saqueada pelos países ocidentais há muito tempo. Tá aqui, que depois querem ver de perto o efeito de sua política. Os países europeus fecham suas fronteiras e ignoram que essas vítimas vão morrer, justamente tentando fugir da situação que eles criaram. Então o texto é bem crítico, é bem direto. Ele traz uma relação, uma contradição entre uma Europa que fecha as portas para imigrantes que estão tentando chegar e pedir ajuda por uma questão humanitária. Então vamos lá de novo. Em julho de 2018, Klaus-Peter Riesch, comandante desse navio, ficou 7 dias no mar a bordo, aguardando autorização para desembarcar os países europeus. No que se refere às relações entre países africanos e governos, a avaliação do comandante para a crise migratória atual expressa a contradição entre os seguintes fatores. Qual é a contradição? Vamos lá, letra A. Integração global e localismo étnico. Letra B. Herança imperialista e nacionalismo xenófobo. Letra C. Crise migratória e modernização da economia. Ou letra D. Dinamização comercial e desqualificação laboral. E aí, essa contradição exposta aí no texto, ela vai ser evidente em qual alternativa? O texto fala de integração global, de aproximação econômica entre os países, de alguma situação que envolve essa relação? Não. Então não vai ser a letra A. Gabarito, já marcou? Letra B. Letra B de bola, olha só. Herança imperialista. Como que eu sei que tem herança imperialista? Ele fala ali no final.
A Europa é culpada de problemas no continente africano e hoje fecha as portas. A Europa é culpada pela situação atual, por conta do imperialismo europeu. Tudo bem? E qual é a contradição? A contradição é esse nacionalismo xenófobo crescente na Europa que impede, que dificulta a entrada e a sobrevivência dessas pessoas. Tudo bem? Então, de um lado, eu tenho uma herança imperialista que atrai essas pessoas e do outro eu tenho um nacionalismo xenófobo que cresce, que quer impedir que essas pessoas cheguem. Tranquilo? Igor, por que não a letra C? A letra C fala de crise migratória. Ok, crise migratória está tudo certo. Só que o texto não aponta para nenhum sentido de modernização econômica. Eu tenho uma mudança na economia, eu tenho alteração na economia global, sim, mas eu posso ter também uma modernização a passos lentos no continente africano. O problema aí vai além. O texto aponta para o quê? Para aquele sentimento que impede que essas pessoas cheguem à Europa. Letra D. Dinamização comercial? Não, eu não vou ter uma dinâmica comercial como principal fator nessa situação. E outra, desqualificação laboral, desqualificação na mão de obra. Não é o que o texto aponta. Tudo bem? Tranquilo? Então, questão número 1, anota aí na sua lista. Letra B. Vamos nessa? Deixa eu ajeitar aqui, Voltei? Questão 2, ainda falando de Europa. Olha como a UERJ gosta de falar de Europa, A integração da União Europeia começou oficialmente em 1957. Eu puxo uma setinha e boto assim, Tratado de Roma. E durante décadas houve um movimento contínuo de ampliação das liberdades de circulação de riquezas. A imagem abaixo aponta um fato importante desse período, a entrada em vigor do Acordo Schengen. Nos últimos anos, no entanto, o bloco vem enfrentando dificuldades que sinalizam a possibilidade de retrocessos. Então, olha, quando eu penso em formação do bloco europeu, da União Europeia, eu preciso acompanhar aquele processo, que está lá atrás com o Benelux, Tratado de Roma, Comunidade Europeia, Mercado Europeu, União Europeia. Ele está falando sobre isso, sobre um desenvolvimento de uma integração entre os países europeus. E um passo importante, de acordo com o texto, é o Acordo de Schengen. Por quê? Porque, segundo a imagem aqui, vou dar o zoom, eu estou liberando o quê? O deslocamento entre os países. Olha, eu tenho um senhor representando a União Europeia em 1991 falando: eu tenho uma boa notícia para você, o guarda da fronteira. Não vamos mais precisar de você. Ou seja, eu estou falando para o guarda... Ih, rapaz, saiu o foco. Eu estou falando para o guarda que eu não vou precisar mais do serviço dele. Levanta, cancela, livre circulação. Só que vamos voltar aqui para a questão. Olha só. Segundo o texto, a Alemanha e outros países da União Europeia estenderam por mais 3 meses o controle em suas fronteiras. Deixa eu sair da frente para a galera poder ler na tela. Além da Alemanha, também Áustria, Dinamarca, Suécia e Noruega, que não faz parte da União Europeia, vão continuar com o controle temporário de suas fronteiras. Após o aval do Conselho Europeu, todos esses países fazem parte da zona de livre circulação prevista no Acordo de Schengen. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Então, segundo o texto, está falando o seguinte, que em 2016, alguns países que fazem parte do Acordo de Schengen, ou seja, de livre circulação, agora estão fazendo o quê? Estão voltando atrás, estão recolocando a cancela, ou seja, estão dificultando a circulação. Mas circulação de quê? Vamos lá. Considerando os eventos ocorridos nesse continente nos últimos 5 anos, vai a dica, falamos disso na questão anterior. Que problema é esse? A crise migratória na Europa. Voltando, a explicação para mudanças expostas na notícia é a necessidade do controle do fluxo de. Então eu vou tentar controlar agora em 2016 o fluxo de capitais, o fluxo de serviços, o fluxo de pessoas ou o fluxo de mercadorias. Bom, diante da crise migratória, esse retrocesso que o texto aponta, ou seja, essa nova tomada de decisão de alguns países, busca restringir a livre circulação de pessoas. Letra C. Tudo bem? Tranquilo? Dúvidas? Se tiver com dúvida, coloca aqui embaixo que eu respondo. Valeu? Vamos nessa!
Questão 3. Olha só, tem uma tabelinha aí. População dos Estados Unidos, percentual por ano. Grupos e o ano. Então vamos lá, ó. Brancos, em 2000, 69,1%. Em 2010, vai para 65%. Em 2050, vai para 47%. Então vamos lá, o que a gente precisa analisar? Que o número de brancos, do grupo dos brancos, está diminuindo. Os latinos, 12,5%, 15%, 29%. Tá vendo? Ó? 12, 15 e a projeção é 29%. Então o número de brancos está caindo, o número de latinos está subindo. Negros, 12,1%, 13%, 13%. Está estabilizando. 12, 13, 13. Africanos, 3,7%, 4% e 9%. Então está aumentando 5% de 2010 para a previsão de 2050. Eu acho que você já entendeu aqui que a população que tem uma tendência a crescer mais é a população de latinos, de 15% para 29%. Ela vai quase dobrar, segundo essa estimativa aqui. E a população de brancos vai diminuir bastante. A partir da análise da tabela que nós acabamos de fazer, uma importante mudança em processo na demografia estadunidense é a respectiva causa associada ao grupo populacional atingido. Não, desculpa. A partir da análise da tabela, uma importante mudança em processo na demografia estadunidense e a respectiva causa associada ao grupo populacional atingido são. Então, olha só, o ERG cobra muito assim, ó. Eu quero primeiro uma importante mudança e uma causa, tudo bem? Então, vamos lá. Uma mudança, redução de brancos. Show de bola. Redução de brancos, você está vendo aqui que é uma mudança esperada. Agora, uma causa associada a essa mudança, alta taxa de mortalidade, são os brancos que morrem mais nos Estados Unidos. E pensando num contexto até de perspectiva, dá para você afirmar que eu vou ter um grande número de mortes de branco até 2050? Não, na verdade, eu tenho um processo de envelhecimento populacional, um aumento da expectativa de vida, e eu vou perceber que no caso dos Estados Unidos eu ainda tenho o quê? O número maior de mortes da população formada por negros e latinos. Beleza? Até por conta do que você já discutiu aí em algum momento da violência policial no país. Mas vamos lá. Letra B. Crescimento de negros. Diminuição da imigração. O número de negros está aumentando? A imigração está diminuindo? Não sei. Eu estou quase dando a resposta. Letra C. Elevação de latinos. Maiores índices de imigração. Letra D. Aumento de asiáticos. Grande contingente de refugiados. Pessoal, eu acho que ficou simples. Nós analisamos a tabela. Olha só, o que a gente percebeu na tabela? Brancos diminui, latinos aumenta muito, quase dobra. Negros se mantém, asiáticos aumenta pouco. Qual é o gabarito? Letra C. Elevação de latinos, nós vimos isso de cara. Maiores índices de imigração. Ou seja, uma maior quantidade provável de imigrantes latinos que estão chegando, ou que vão chegar, melhor dizendo, nos Estados Unidos da América. Tudo bem? Esse é um tipo de questão que você só precisa ler com calma a tabela, interpretar a tabela, e aí você acerta ela com tranquilidade. Tudo bem? Não entendeu a tabela? Bota aí nos comentários que eu te ajudo. Valeu? Questão 4. Um dos fatores que impulsionaram a tecnologia de informação foi o sucesso dos profissionais indianos nos Estados Unidos, principalmente no Vale do Silício. A saída de estudantes indianos gerou um intenso debate dentro da Índia. Emigrantes eram acusados de usarem a excelente educação recebida gratuitamente do governo para impulsionar suas carreiras sem dar nada de volta ao país. O grosso da imigração indiana hoje vai para Estados Unidos, Austrália, Canadá e Nova Zelândia. Só um detalhe. Esse assunto é importante. Esse assunto você já viu em aulas de imigração. É um movimento significativo que ocorre em países emergentes, onde você tem a saída de uma mão de obra em deslocamento com destino
a países desenvolvidos como Estados Unidos, Austrália e Inglaterra. Mas vamos lá. Apesar da crítica relatada no texto, a economia indiana também se beneficiou com a emigração de profissionais indianos qualificados. Lembrando, hein? É importante, tá vendo? Imigração é entrada, você viu na questão anterior. Emigração é saída. O vestibular, uma prova que o professor coloque para você, ele não vai botar assim, emigração, entre parênteses, saída. Você já tem que saber. Então, ó, com a emigração de profissionais qualificados indianos para a Índia, uma consequência positiva desse processo demográfico tem sido. Então, qual é o impacto que essa emigração de indianos gera na Índia, demograficamente falando? Letra A, barateamento da mão de obra local. Letra B, recebimento de remessas financeiras. Letra C, diminuição dos índices de desemprego. Ou letra D, ampliação das exportações da indústria. E aí, qual seria aí uma consequência positiva da saída dessa mão de obra qualificada? O que ela pode contribuir para o desenvolvimento indiano? Letra B. Por que, professor? Vamos lá. Letra A, barateamento da mão de obra local. Gente, a saída da mão de obra qualificada não vai ter como consequência direta um barateamento da mão de obra local. Talvez gere até o oposto, beleza? Porque, por exemplo, se eu diminuo a quantidade de pessoas que estão saindo do país, eu aumento a quantidade de mão de obra disponível. E aí a tendência é ter o quê? Uma redução do custo com essa mão de obra por conta do exército industrial de reserva. Aquela mão de obra disponível. É mais fácil para o empregador, para essas grandes empresas, quando eu falo da Índia, essas grandes multinacionais, reduzirem salários, uma vez que eu vou ter uma grande quantidade de mão de obra disponível. Só que, primeiro, eu estou falando de mão de obra qualificada. E segundo, eu estou diminuindo a mão de obra local, uma vez que boa parte dessa mão de obra qualificada está saindo do país. Tudo bem? Vai ser mais difícil para uma multinacional, por exemplo, chegar e contratar uma mão de obra qualificada indiana com baixo custo. Tudo bem? Letra B. Por que o gabarito recebimento de remessas financeiras? Como sem remessas, professor? Você já viu isso nas aulas. Quando você tem um imigrante num outro país e esse imigrante mantém uma conexão com o seu local de origem, então vamos supor, eu, Igor, saio do Brasil, sou uma mão de obra qualificada, mas deixo minha família aqui e vou morar em Portugal, boa parte do meu salário eu vou falar o seguinte, eu vou mandar para a minha família. Essa grana, essa verba entra na economia brasileira. Eu estou fazendo uma remessa para os meus familiares. Agora você pensa na Índia, na China, no México. São países que possuem vultuosas quantias de remessas que chegam até o país a partir de imigrantes. Tudo bem? Então, uma vantagem positiva para a Índia é a entrada de recursos a partir desses emigrantes, melhor dizendo, que mandam verbas para os seus familiares. Isso é positivo para o país, porque é dinheiro entrando para circular a economia. Letra C. Diminuição dos índices de desemprego. Uai, essas pessoas estão saindo, eu consigo garantir que o desemprego vai diminuir? Se ele estiver desempregado, ele saiu, não mudou. Concorda comigo? Eu tenho que gerar emprego sim reduz o desemprego. Agora, eu não posso afirmar que todos esses imigrantes qualificados que foram para os Estados Unidos, que foram para a Austrália, que muitas vezes já estavam lá a partir de um curso ou foram para lá após um período de qualificação, eu não posso afirmar que essas pessoas indo para lá vão estar gerando, vão estar deixando postos de trabalho na Índia. Letra D. Ampliação das exportações da indústria. Também não. Eu estou saindo com a mão de obra qualificada e aí vai um detalhe. Qual é o nome que eu dou para esse movimento quando eu tenho a saída de uma mão de obra extremamente qualificada para um país desenvolvido? Você lembra? Chama-se fuga de cérebro. Então, o movimento caracterizado pela mão de obra qualificada que vai para países subdesenvolvidos, você identifica como fuga de cérebro. Tudo bem? Beleza? Anota aí. Isso cai bastante. Questão 5. Olha só. O haitiano,
Vou tentar ler aqui, galera. Eu não sei, não consigo nem falar inglês, nem espanhol, nem francês. É a negação, mas a gente tenta. Olha só. O haitiano Guerrier Garossus, de 31 anos, era motorista em seu país de origem. Como muitos conterrâneos, ele veio ao Brasil em busca de emprego. Saiu da capital haitiana Porto Príncipe até a capital da República Dominicana. Lá foi de avião para o Panamá e seguiu para o Equador. Dali foi para o Peru até a cidade de Inhapari, que faz fronteira com Assis, Brasil, no Acre. Debaixo de um sol inclemente, isso aí, desculpa, só lembrando, primeiro texto, eu estou falando de um haitiano que trabalhava como motorista, que passou pela República Dominicana, que foi até o Peru, ou seja, que está chegando ao Brasil, beleza? Saiu do Haiti e veio para o Brasil. Segundo texto, debaixo de um sol inclemente, Juan Espasa formava filas no Parque Dom Pedro II, centro de São Paulo. Costureiro, como quase todos os bolivianos na cidade, Juan está há menos de um ano no país, dividindo uma casa apertada com outras 10 pessoas. Com as rezas do xamã, incensos e um pouco de cerveja, porque ninguém é de ferro, acredita que sua casa própria se transformará em realidade. Então, o primeiro caso é de um haitiano que está tentando chegar no Brasil. O segundo texto é de um boliviano que vive no Brasil numa situação difícil, muito difícil. Tudo que ele quer é o quê? Melhorar a vida dele, tendo uma casa própria. O Brasil, nas últimas décadas, como você viu nos textos, tem atraído migrantes originários de países americanos, em especial haitianos e bolivianos. São dois grandes fluxos. E claro, se você está estudando e está antenado e sabe que a UERJ cobra também atualidade, você sinaliza venezuelanos, ok? A vinda desses migrantes para o Brasil, na atualidade, pode ser justificada pelo seguinte motivo. Então, por que eu tenho haitianos, e bolivianos chegando ao Brasil, buscando o Brasil? Letra A, devido à demanda de mão de obra qualificada. Como o Brasil precisa de mão de obra qualificada e não tem aqui, os haitianos e os bolivianos estão vindo para cá. Letra B, ofertas de emprego em áreas diversificadas. Então, eu tenho ofertas para vários setores, com instruções diferentes, e eu preciso de mão de obra para ocupar esses postos de trabalho. Letra C, facilitação para aquisição de dupla cidadania. Então, o Brasil ele tem uma política que facilita a dupla cidadania para essas pessoas que chegam aqui. Ou letra D, a elevação da remuneração da força de trabalho. Eu aumentei o salário da força de trabalho brasileira, principalmente dessas pessoas, imigrantes. E aí? Gabarito letra B. Como no Brasil eu tenho um crescimento econômico comparado a esses países, eu acabo gerando emprego em setores diferentes, em áreas diferentes. Então, como o texto aponta, eu tenho um motorista que está tentando chegar aqui para arrumar emprego. Eu tenho um costureiro que está tentando chegar aqui para arrumar emprego. Eu tenho cozinheiro, eu tenho porteiros, mas também tenho espaço para gestores, para, como que eu posso dizer, vendedores, professores. Então, a ideia dessas pessoas é, vou procurar o Brasil, porque lá talvez eu consiga me inserir no mercado de trabalho, uma vez que eu vou conseguir encontrar áreas diferentes para procurar emprego. Tudo bem? Tranquilo? Por isso, gabarito é letra B. Em nenhum momento ele falou que o Brasil é um país extremamente desenvolvido, qualificado. Não. Ele está falando o seguinte, de pessoas com profissões diferentes que estão vindo para o Brasil. E estão vindo para o Brasil porque aqui eu tenho uma maior diversidade de áreas para gerar emprego. Beleza? Tudo bem? Dúvidas? Coloca aqui. Próxima questão do material que você pega aqui. Se você chegou agora, o material está disponível aqui para download gratuito, ok? Vamos lá. Essa questão, vou até chegar mais perto. Essa questão, muita gente fica desesperada. Não acerta ou se preocupa. Se cair essa eu não vou acertar. Se cair uma parecida eu não vou acertar. Calma, vamos lá. Fluxos de jogadores de futebol, temporada 2012-2013. Então, olha só. Atletas transferidos para a Espanha. 162 atletas. Então, atletas que saíram de outros países, do Brasil, da Ásia, da Oceania e tal, e foram jogar na Espanha. Jogar futebol mesmo.
jogar no Real Madrid, no Valência, no Barcelona, no Deportivo La Coruña e tal. Atletas transferidos da Espanha. Repara, estão saindo da Espanha, estão indo para esses países. Tá vendo? Então, olha, eu estou trabalhando o seguinte, quem está saindo do Brasil e quem está indo para a Espanha, quem está saindo da Espanha, quem está indo para o Brasil. O que eu preciso perceber aqui? Primeiro, eu tenho mais gente chegando nesse período no seu país aqui, de origem, do que indo para a Espanha. Concorda comigo? Com outras palavras, eu tenho mais jogadores saindo, emigrando da Espanha, do que imigrando para a Espanha. Só um detalhe, 2012 e 2013, olha só, deixa eu ajeitar aqui, ó, como estava a situação econômica da União Europeia. Lembra? Crise do euro, enfraquecimento, ok. Com base na análise dos mapas e dos dados, o fluxo de jogadores identifica-se com a ocorrência do seguinte tipo de deslocamento populacional. Então vamos lá. Os jogadores que estão saindo da Espanha estão indo para outras regiões, caracterizam letra A, tráfico de pessoas. Gente, deixa eu ler as outras. B, migração de retorno. C, transferências de refugiados. D, movimento de transumância. Muita gente fica em dúvida entre duas. Gabarito, já escolheu? Letra B, migração de retorno. Igor, por que migração de retorno? Vamos lá. Letra A, tráfico de pessoas. Os jogadores foram traficados, levados compulsoriamente para a Espanha. Vamos imaginar um jogador brasileiro que tenha ido para lá. Neymar, Marcelo, sou fã do Marcelo. Paulo Henrique Ganso, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, grandes jogadores brasileiros que foram para a Espanha. Eles foram na condições... eles foram obrigados, contra a vontade, de maneira compulsória. Houve um tráfico de jogadores, de pessoas? Não. Eles foram voluntariamente. Concorda comigo? Agora, uma situação importante. Quando eles vão para a Espanha, quando o Neymar vai jogar no Barcelona, ele vai falando assim, ó, galera, tô indo, volto daqui a 6 meses. Tô indo, volto semana que vem. Não, ele tá indo para morar lá. Ele tá indo para trabalhar lá. Jogador de futebol é um profissional. Então eu estou falando de profissionais que vão para a Espanha e cortam relações de residência com seu local de origem. Concorda comigo? Então eles foram para a Espanha. Ponto. Estavam na Espanha quando em 2012 e 2013 muitos saíram da Espanha. Não é só da Espanha não. Você vai ter um período aí com grandes craques brasileiros voltando para o futebol brasileiro. Tudo bem? Que pega ali de 2009 até 2014. Tu vai ter Adriano Imperador no Flamengo nesse período. Tu vai ter o Clarence Seedorf no meu Botafogo. Tu vai ter uma série de jogadores, Kaká depois que volta para o São Paulo. Hernanes, o maestro, volta para o São Paulo, profeta, melhor dizendo. Até porque o que vai acontecer? Eu vou ter um enfraquecimento da economia europeia que dificulta até mesmo esses jogadores a ganharem bons salários. Tudo bem? Então o que vai acontecer? Vamos lá, vamos finalizar. Esses jogadores, eles não vão mais ficar localizados na Espanha, uma vez que eles vão migrar para outros países. Muitos voltando para onde? Olha como os fluxos são quase os mesmos. Voltando para os seus países de origem. Então, quando o jogador estava na Espanha e volta para o Brasil, eu chamo isso de migração de retorno. Igor, que não pode ser letra C, transferência de refugiados. A Espanha não estava numa guerra civil nesse período. Eu não estou falando de nenhuma perseguição sofrida aos jogadores, perseguição religiosa, perseguição ética. Não estou falando de um grupo aí também extremamente frágil, vulnerável, não. Estou falando de jogadores de futebol, profissionais, que migraram, voltaram para o seu país de origem. Tudo bem? Letra D. Movimento de transumância, movimento temporário? Não. Em nenhum momento o texto fala de jogadores que estão sendo emprestados, que estão passando uma temporada no Brasil e vão voltar para a Espanha. Não. É muito claro. Jogadores transferidos da Espanha, eles foram embora da Espanha. Eles voltaram. Tudo bem? Tranquilo? Qualquer dúvida, quer uma explicação mais detalhada, só falar. Questão 7.
A questão 7 é uma música sensacional. Acho que se você tem mais ou menos a minha faixa etária, 32 anos, 29 anos, 40 anos, você com certeza tinha o desafio de saber cantar essa música toda. E se eu fosse cantar essa música toda, primeiro, você iria desistir de assistir o vídeo. E segundo, esse vídeo ia acabar amanhã, independente do horário que você está assistindo. Mas, que música é essa? Faroeste Caboclo, uma música que virou até filme, uma música extremamente conhecida de Legião Urbana. Lembrando, a UERJ gosta de trabalhar com canções também, ok? Vamos lá! Não tinha medo, a maior dificuldade é ler a letra sem cantar. Não tinha medo tal João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou para trás todo o marasmo da fazenda. Ele deixou a fazenda, já saiu do local de origem. Ele queria sair para ver o mar e as coisas que ele via na televisão. Juntou dinheiro para poder viajar, de escolha própria escolheu a solidão. Depois, ele encontrou o boiadeiro com quem foi falar. Dizia o boiadeiro, estou indo para Brasília, nesse país lugar melhor não há. Estou precisando visitar a minha filha, eu fico aqui e você vai no meu lugar. João aceitou sua proposta e num ônibus entrou para o Planalto Central. Ele ficou bestificado com a cidade. Gente, o João saiu da fazenda, largou o marasmo da fazenda e foi para Brasília. Meu Deus, mas que cidade linda, no ano novo eu já começo a trabalhar. Cortar madeira, aprendi de carpinteiro. Gente, ele está feliz da vida. E João não conseguiu o que queria quando veio para Brasília com o diabo ter. Ele queria era falar para o presidente para ajudar toda essa gente que só faz sofrer. É o final da canção, que relata a vida de João de Santo Cristo com todos os desafios. Essa letra é belíssima. O enredo do filme Faroeste Caboclo, tá falando do filme, inspirado na letra da canção de Renato Russo, foi contado muitas vezes na literatura brasileira. O retirante que abandona o sertão em busca de melhores condições de vida. A existência de retirantes está associada fundamentalmente à seguinte característica da sociedade brasileira. Gente, qual é a característica da sociedade brasileira que motiva a existência de imigrantes que saem do campo? Letra A é a expansão acelerada da violência urbana. Então as pessoas saem do campo para ir para a cidade para experimentar a violência urbana. B é a retração produtiva dos setores da indústria. Retração, então como a produção industrial está diminuindo, eu vou para a cidade. Faz sentido? C, disparidade econômica entre as regiões brasileiras. A diferença econômica entre as regiões. A diferença entre o sertão nordestino e a zona da mata. A diferença econômica entre o sertão nordestino e o sudeste. Isso influencia? Letra D. O crescimento desordenado das áreas metropolitanas. Então, como eu tenho crescimento desordenado, ocupação irregular, falta de moradia, falta de transporte de qualidade, falta de serviços, as pessoas vão querer vir para cá, para a área urbana? E aí? Gabarito, letra C. O que contribui para esse movimento migratório de deslocamento do sertão para a área urbana, do campo para a cidade, é o quê? A disparidade econômica. Eu vou procurar a região sudeste, por exemplo, porque lá eu tenho maior nível de industrialização. Lá eu tenho mais serviços, comércio, então eu vou conseguir emprego, provavelmente, de maneira mais fácil. É o que muitos vão pensar. Então é o que o João de Santo Cristo fala na canção. Meu Deus, mas que cidade linda, no ano novo eu já começo a trabalhar. Nem que seja para cortar madeira, aprendiz de carpinteiro, cortar cabelo, varrer a rua, vou arrumar um emprego. Eu tenho muitas oportunidades. É assim que os haitianos pensam quando chegam no Brasil também. Beleza? Tranquilo? Igor, e se fosse uma questão falando novamente sobre haitianos que vão vir para o Brasil? Eu poderia falar de disparidade econômica entre os países como motivo para a entrada de imigrantes aqui? Com certeza. Beleza? Questão 9. Ó, ignora aqui, dei mole. Não botei o 9, hein? Vacilei, desculpa. Erro meu. E o Denise Rita da Silva, 33 anos, chegou a Brasília há 15 anos. Foi atrás da irmã Deniselda de Carvalho, de 41, que morava na cidade desde a década de 70. E o Denise sonhava com um emprego melhor do que em Riachão das Neves, na Bahia, onde trabalhava na roça com sua família. De acordo com o censo de 2000, de 95 a 2000,
15,6% das saídas no Nordeste tiveram como destino as cidades satélites do Distrito Federal e os municípios goianos ao redor de Brasília. Além das promessas de emprego, uma política de distribuição de lotes anteriormente iniciada fez inchar o entorno de Brasília. Então, eu estou falando agora de uma mulher que vai migrar para Brasília, vai viver numa cidade satélite, encontrando a irmã, e eu vou ter um crescimento de cidades no entorno de Brasília, as chamadas cidades satélites. Quer saber um pouco mais sobre esse assunto? Eu posso fazer uma revisão sobre temas de urbanização. Deixa aí nos comentários. Vou pensar se eu consigo fazer. A situação relatada na reportagem possibilita estabelecer uma correlação entre dois processos de grande importância para a área das ciências humanas. Esses processos estão indicados em urbanização e modernização agrícola, migração e segregação socioespacial, terceirização e reordenamento territorial, quase não saiu, metropolização e desemprego estrutural. Gente, eu estou falando da Ildenice, que vai para Brasília, mas na verdade ela vai morar onde? Numa cidade satélite, no entorno de Brasília. Esse processo destacado no texto aponta para o quê? Para a urbanização, para a migração, para a terceirização, para a metropolização. Diz para mim, letra B, migração. A Ildenice realiza um processo migratório e o texto também aponta para a segregação socioespacial, que vai estar relacionada a esse processo. Tudo bem? Eu vou ter um crescimento populacional de uma área e aí nessa região eu acabo tendo um aumento da desigualdade, da segregação socioespacial. No caso da temática e do texto, eu tenho o quê? Uma cidade satélite com crescimento desordenado, próxima de uma cidade planejada, Brasília, com toda a infraestrutura desenvolvida previamente. Beleza? Tranquilo? Próxima questão. A origem de imigrantes que vêm para o Rio. Então, olha só, eu tenho aqui, migrantes que vão chegar no Rio de Janeiro. Repara aqui no gráfico, mineiros, beleza? Eu tenho aqui, galera que vem de Minas, em 1940, 40%. Depois vai o quê, cair para 23%. Galera que vem da Paraíba, 2%, se eu estiver vendo bem, e vai aumentar para 14,5%. Galera que vem do Espírito Santo aqui no Rio de Janeiro, de 5,9% para 9,3%. Então, por enquanto, é o seguinte, o número de mineiros está diminuindo, beleza? E todos os outros grupos estão aumentando, mas vamos continuar. Galera que vem de Pernambuco, os pernambucanos, 6,4% para 9,3%. Está aumentando. Do Ceará, de 2,7% para 5,5%, 8,5%. A visão está falhando. Da Bahia, de 6% para 7,8%. Galera, para pensar. O único grupo que está diminuindo é o de mineiros. Tudo bem? De Minas, cai de 40% para 24%. Isso chama atenção. Mas vamos ver o que a questão vai pedir. No gráfico, são indicadas variações nas taxas de migração para a cidade do Rio de Janeiro. Considerando as desigualdades regionais brasileiras, a alternativa que descreve uma causa adequada para a variação observada é: letra A, a elevação do percentual de imigrantes do Ceará foi provocada pela dinâmica do clima desértico em seu território. B, a mudança nos fluxos de Minas Gerais decorreu do avanço das condições de vida nesse estado em comparação com os demais. Letra C, o crescente número de imigrantes capixabas resultou da proximidade geográfica entre o Espírito Santo e a atual capital fluminense. Letra D, o aumento da proporção de nordestinos verificou-se pela melhoria recente nas estradas de ligação entre Nordeste e Rio de Janeiro. Gente, o que eu observei ali? Que o número de mineiros diminuiu, enquanto todos os outros grupos aumentaram. Beleza? Ele quer que você considere a dinâmica da desigualdade regional. Letra B. A mudança nos fluxos de Minas Gerais, que vem a diminuir, decorreu do avanço nas condições de vida, na melhoria econômica e também social do Estado a partir da década de 40. É claro, eu vou pegar o processo de industrialização brasileiro que começa concentrado no eixo Rio-São Paulo e depois eu vou perceber o desenvolvimento de outros estados.
E Minas Gerais vai se desenvolvendo já a partir dos anos 50. Então, o desenvolvimento econômico e social de Minas Gerais diminui o fluxo migratório de mineiros que vão para o Rio de Janeiro. Tudo bem? Porque nós outros. A elevação no percentual do Ceará foi provocada pela dinâmica do clima desértico. Primeiro, clima tropical semiárido no sertão nordestino. Eu não posso falar que todo o Ceará sofre com clima desértico, tá errado, ou tropical semiárido. Letra C, crescente número de imigrantes capixabas resultou da proximidade geográfica entre o Espírito Santo e a capital fluminense. Primeira informação, a distância sempre foi a mesma. Se fosse assim, não teria alteração. Isso é só uma questão de distância. E segundo, eu tenho um desenvolvimento econômico do Espírito Santo também. Então não pode ser. Letra D, o aumento da proporção de nordestinos verificou-se pela melhoria recente nas estradas de ligação entre Nordeste e Rio de Janeiro. Gente, então basta melhorar a estrada e aí todo mundo vem para o Rio de Janeiro? Não. Na verdade, eu estou tendo aqui um desenvolvimento recente na região Nordeste que acaba também influenciando nesse processo. Muitos nordestinos que estão no sertão migram para a zona da mata, ok? E os problemas urbanos, a desconcentração industrial que existe no Brasil atualmente, contribui para o quê? Para uma redução cada vez maior desse número de nordestinos que vão vir para o Rio de Janeiro. Beleza? Tudo bem? O Rio de Janeiro abriga 53% da população da região metropolitana, mas tem 74% dos empregos. São Paulo tem 57% da sua população na região metropolitana e 69% dos empregos. Em Belo Horizonte, 52% da população da região metropolitana está na capital, que concentra 70% dos postos de trabalho. Ou seja, o texto está apontando para 3 grandes metrópoles, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, e mostrando que a maior parte da população desses estados vive onde? Na região metropolitana, onde você também tem o quê? Maior quantidade de postos de trabalho. Essa é uma questão, agora na reta final, que eu coloquei da Universidade Severino Sombra. Por quê? Porque ela vai ter um perfil de questão muito parecido com o da UERJ. Então, se você é aquela pessoa que faz todas as questões da UERJ, começa a pegar as questões da Universidade Severino Sombra. Ajuda bastante. A situação apresentada na reportagem, comum a muitas áreas metropolitanas brasileiras, traz para a dinâmica socioeconômica nesse espaço o seguinte resultado. Letra A, ampliação dos fluxos pendulares. Letra B, diminuição da atividade comercial. Letra C, redução das migrações intermunicipais. Ou letra D, intensificação da industrialização periférica. E aí, quando eu tenho vários postos, mais da metade dos postos de trabalho concentrados na região metropolitana, qual é a consequência que eu vou gerar? Letra A, ampliação dos fluxos pendulares. Como assim? Vamos pegar aqui o caso do Rio de Janeiro. 74% dos empregos estão na região metropolitana. 53% da população está nessa área. E o restante? O restante está o quê? No entorno. Ué, mas se essa galera mora no entorno e trabalha aqui, o que ela faz todo dia? Sai, vem no Rio de Janeiro, trabalha e volta. Sai da sua cidade, vem para o Rio de Janeiro, ou para a região metropolitana do Rio de Janeiro, trabalha e volta. Eu tenho um processo migratório, um fluxo migratório constante, pendular, comum nas grandes regiões metropolitanas. Pensou em região metropolitana, a questão falou de movimento migratório, você já pensa, movimento pendular. Por quê? Porque é comum, eu estou falando de uma região de integração entre municípios. Integração por vias de transporte, por estruturas que facilitam o quê? Um deslocamento de produtos, de pessoas, de informações. Então é comum nas grandes regiões metropolitanas esse deslocamento cotidiano, esse deslocamento diário. Tudo bem? Igor, letra B, diminuição da atividade comercial? Não. O texto está apontando para o quê? Para uma concentração de empregos nas áreas metropolitanas. Então não é diminuição. Redução das migrações intermunicipais? Não, estou falando de regiões metropolitanas. Então eu tenho o quê? Migrações ocorrendo dentro dessas regiões. Ok? Intensificação da industrialização periférica? Não, eu não estou falando de saída de indústrias. Eu estou falando de concentração de serviços, comércios e indústrias e um deslocamento contínuo. Beleza? Questão 11.
Colocar a questão da imigração para dentro do campo pode ser um erro na avaliação do correspondente do jornal de L'Équipe no Brasil. 20 anos depois, está começando a surgir de novo esse conceito. Os políticos vão querer usar, claro, essa onda para dizer que está tudo bem, mas nada mudou 20 anos depois. Misturar o time nacional com a questão dos migrantes é corriqueira na França. Já houve polêmica entre o ex-presidente Nicolas Sarkozy e o lateral direito, um cracaço Lilian Thuram. Na época, Sarkozy era ministro do interior e usou uma palavra pejorativa, algo perto de marginal ou bandido, para definir pessoas da periferia. Thuram, que é de uma delas, rebateu em uma coletiva de imprensa na seleção. E também é o caso de Karim Benzema, atacante do Real Madrid, que foi à Copa de 2014 e está ausente de 2018, segundo ele, por pressão da direita racista. Benzema tem origem argelina. E só um detalhe, se você chegou até aqui, dá uma moral, deixa um like aí, compartilha com a galera esse material e principalmente, quer saber mais sobre esse assunto aqui do Benzema? Aqui no Geocraft eu tenho Geobaritando, uma série de perguntas, um jogo de perguntas e respostas bem direto, tipo um game show, no qual no conteúdo de movimentos migratórios eu citei o Benzema. Vamos lá, quer testar seus conhecimentos? Vai lá no Geobaritando. Mas o que o texto está falando? Voltando. Por uma situação importante, a seleção francesa de futebol, uma das melhores do mundo, vice-campeã da última Copa do Mundo, beleza? Ela tem como um traço aí na sua formação, na sua composição, a presença de jogadores descendentes de imigrantes e imigrantes. Então você tem vários jogadores com esse histórico, como Paul Pogba, N'Golo Kanté, Karim Benzema, Samuel Umtiti, dentre outros. Então aqui a questão fala o seguinte, que essa história de falar que a França tudo é lindo, que a seleção francesa representa um multiculturalismo e tá tudo bem, ela pode ser perigosa, porque segundo o correspondente do L'Équipe, já houve uma tentativa de se fazer isso em 98 e logo depois percebeu-se que ainda existia um sentimento aí bem preocupante para não dar a resposta. Na análise sobre a seleção campeã da Copa do Mundo de 2018, está presente um dilema entre a ressignificação da identidade nacional e a situação de imigrantes e seus descendentes na sociedade francesa. Considerando a reportagem, esse dilema está indicado na seguinte oposição. Então, esse dilema entre identidade nacional e situação de imigrantes e seus descendentes está em qual oposição? Letra A, redução da xenofobia e contenção do terrorismo. Letra B, acolhida de refugiados e avanço do desemprego. Letra C, afirmação do arianismo e o crescimento da criminalidade. Ou letra D, defesa do multiculturalismo e dificuldade de integração. Qual é a oposição que caracteriza essa situação? Letra C. Mas, Igor, não tem xenofobia na França? Tem, mas ela está diminuindo? Não, infelizmente. Você tem um crescimento da extrema-direita na França, na Europa, um crescimento de um nacionalismo e, como você viu na questão anterior, um crescimento do sentimento xenófobo. Então não é isso. Letra B, a acolhida de refugiados. Em nenhum momento o texto fala que esses jogadores são refugiados. E outra, verificamos na questão anterior que essa situação dos refugiados ela é bem complexa. Boa parte da população europeia não os classificam como refugiados e muitas vezes colocam como imigrantes e fecham as portas. A afirmação do arianismo, crescimento da criminalidade, não. Defesa do multiculturalismo. Muita gente defende o multiculturalismo. Eu tenho um aumento da diversidade cultural francesa com a entrada dos imigrantes, seus descendentes. Isso influencia no nacionalismo francês. Mas, infelizmente, eu também tenho uma dificuldade de integração. Beleza? Tranquilo? Dúvidas, galera? Não? Vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. Depois coloca aqui nos comentários quantas você acertou, quantas você errou. Qualquer dúvida, pode contar comigo. Valeu? Lembrando, se quiser me seguir, pegar conteúdo gratuito, mapa mental, resumo, revisão, dicas de canções, questões de desafio, é só me seguir nas outras redes. E Geocraft ou Igor F. Gel. Falou? Vejo vocês no próximo vídeo, galera. Um abraço. Tchau, tchau.